Há um lugar que aparece em muitos filmes, alguns dramas, históricos e muitos românticos. Mas colinas verdes, girassóis, fardos de feno e ciprestes cobrem um caminho que eu convido vocês a percorrer conosco. Companheiros de viagem, bem-vindos a uma rota pela Toscana. Nos espera um itinerário de 8 noites. Uma rota de carro, vilarejos medievais, boa comida e bom vinho para um outono que estava apenas começando. Se vai viajar pela Toscana, fique aqui. Este é o lugar certo. Aqui você encontrará vilarejos, distâncias e preços. Vamos conhecer locais para fotos, campos de ciprestes, termas, florestas e todo o charme da Toscana. Repito, nessa rota também existem 1000 maneiras de fazê-la, mas essa é, desta vez, a escolhida por nós para apresentar para vocês na Europa acompanhada. Companheiros, apertem os cintos, vamos começar. Primeiro, vamos nos localizar. A Toscana é uma região localizada no centro da Itália, conhecida por suas paisagens onduladas, vilarejos medievais, vinhedos intermináveis e um valioso patrimônio artístico. Fomos no final de setembro. Vamos começar pela sua capital, Florença. Florença e Toscana têm história inseparável. Tudo vai começar em Florença. 3 noites em uma cidade que merece cada minuto dedicado, para depois explorarmos os pequenos vilarejos. Berço do Renascimento, Florença foi o centro de um movimento que mudou a arte, a ciência e a visão de mundo. Mas ela não fez isso sozinha. Ela fez isso entre colinas com vinhedos e vilarejos medievais que resistem ao tempo. De artistas, pensadores e mecenas que vinham de todos os cantos da Toscana. Como já mostramos em um vídeo, caminhar por Florença é ver essa conexão constante. Desde a Ponte Vecchio até a Piazza della Signoria, tudo nos lembra que esta cidade cresceu em harmonia com seu entorno. Que sua beleza não está isolada, mas faz parte de uma identidade regional muito forte, orgulhosa e única. Florença é o destaque da Toscana, e já mostramos o passo a passo desse roteiro de 3 dias em um vídeo. Nossa hospedagem bem perto do rio Arno. Poderia ter sido melhor mas era espaçoso e tinha uma boa localização. Isso é o que mais valorizo desse lugar. Pagamos em setembro 190 € por noite. Vou deixar o vídeo completo de Florença ao final disso. E o nome e o acesso à acomodação para que vocês possam ver com calma. Eu deixo isso para vocês na descrição e no blog. Deixo aqui os 3 jantares com suas respectivas notas fiscais e nomes dos restaurantes. O dia amanhecia em Florença e fazíamos nossa primeira parada. A menos de 80 quilômetros, Luca nos esperava.
Lucca, a joia murada da Toscana. Lucca é uma daquelas cidades que surpreendem sem fazer muito alarde. Ela não tem a fama de Florença, nem o cartão postal de Pisa, mas conquista quem a visita para sempre. É um dos segredos mais bem guardados da Toscana. Talvez por isso conserve seu encanto. Sua característica mais marcante são as muralhas renascentistas, que ainda cercam todo o centro histórico. Mas o curioso é que hoje elas não são uma barreira. Viraram um passeio arborizado ideal para caminhar ou pedalar, com vistas únicas da cidade e seus telhados avermelhados. Logo depois, achamos um estacionamento pago para deixar o carro enquanto explorávamos a cidade. Dentro das muralhas, Lucca é um labirinto encantador de ruelas, igrejas antigas e praças cheias de vida. A Piazza dell'Anfiteatro, erguida sobre um antigo anfiteatro romano, é das mais fotogênicas da Itália. Belíssima, não é? Em Lucca também se destaca a Torre Vinidi. Com árvores no topo, oferece vista panorâmica de 360 graus da cidade e arredores. Bem no centro de Lucca, onde antigamente ficava o Fórum Romano, ergue-se uma das igrejas mais impressionantes da cidade. A Igreja de San Michele in Foro. Sua localização é intencional. Desde a Idade Média, esta igreja serve como ponto de encontro e contemplação. O que mais impressiona ao chegar é sua fachada branca, decorada com fileiras de colunas finamente esculpidas, que parecem uma renda feita em mármore. No alto, a imponente estátua do arcanjo São Miguel ergue-se com asas abertas, como se protegesse a cidade. O interior, mais sóbrio que o exterior, preserva um ambiente íntimo e sereno, mantendo a espiritualidade de séculos passados. Entre os maiores tesouros de Lucca, destaca-se a Catedral de São Martinho, que une o românico a detalhes góticos e renascentistas. Aqui não falta arte nem música. Lucca, cidade natal de Giacomo Puccini, ainda ressoa áreas em suas praças e teatros. Lucca é elegante, tranquila e muito toscana. Ideal para começar esta série de vilarejos e ir descobrindo uma Toscana mais autêntica, menos turística, mas igualmente impressionante. Deixávamos Lucca e seguíamos para o próximo destino. Pisa é mais do que uma torre inclinada. 20 quilômetros nos separavam desta cidade toscana com sua torre inclinada, sobre a qual temos um vídeo completo e onde passamos uma noite. Pisa é uma daquelas cidades que imediatamente se associa a uma única imagem, a Torre Inclinada. Além do famoso monumento, Pisa tem história rica, arquitetura impressionante e uma atmosfera que supera sua fama mundial. O
coração da cidade é a Piazza dei Miracoli, onde está a Torrema, mas também a Catedral de Pisa, uma joia do estilo românico, e o Batistério, famoso por sua acústica única. A torre é a principal atração da praça, mas não a única. Seu conjunto monumental forma uma obra-prima que reflete a riqueza histórica e artística da cidade. No vídeo que já temos no canal sobre Pisa, mostramos o passo a passo para conhecer esse conjunto monumental. Além da Piazza dei Miracoli, Pisa é uma cidade universitária cheia de vida, com um centro histórico encantador, ruas que convidam a se perder e pontes sobre o rio Arno, que oferecem vistas espetaculares, especialmente ao entardecer. Embora muitos turistas visitem Pisa apenas para tirar a famosa foto ao lado da torre, quem se aprofunda um pouco mais descobre uma cidade com personalidade própria, uma riqueza histórica e uma cultura vibrante que fazem valer a pena ficar mais tempo. Ficamos perto da Piazza dei Miracoli, hospedados em uma casa antiga com estacionamento. Pagamos 150 euros pelo quarto duplo com café da manhã. Os links mencionados estão na descrição e aqui está a cena que fizemos. Acordamos em Pisa e seguimos viagem. Esta é fácil de fazer de carro, não é complicada, e achamos que é uma das maneiras mais bonitas de descobrir a Toscana. No coração da Toscana, entre colinas e vinhedos de cartão postal, há um cantinho medieval autêntico. Certaldo. Menos conhecida do que outras joias da Toscana, mas com um charme que não fica devendo nada a elas, essa pequena cidade é ideal para quem procura um passeio mais tranquilo, longe das multidões. Certaldo possui parte alta e baixa, acessíveis de funicular ou carro. Ao chegar, estacione aqui e pague no parquímetro antes de explorar o vilarejo medieval. Depois, o melhor é se deixar levar. Chegamos à igreja dos Santos Jacó e Filipe. Esta igreja de origem românica data do século XIII. Ela mantém uma charmosa fachada de tijolos simples e abriga os restos do famoso escritor Giovanni Boccaccio. Caminhar sem pressa pela Via Boccaccio, a rua principal que leva o nome do ilustre escritor Giovanni Boccaccio, nascido aqui. Você pode até visitar a casa dele, hoje transformada em museu, para conhecer mais sobre o autor do Decamerão. Outro ponto imperdível é o Palazzo Pretório, com sua fachada coberta de brasões de pedra e cerâmica que contam a história de quem governou a cidade. Além disso, daqui se tem vistas lindas dos campos toscanos que cercam Certaldo. Ideal para tirar fotos ou simplesmente ficar um tempo contemplando a paisagem. Certaldo também é famosa pela gastronomia. Se você visitar entre julho e agosto,
pode coincidir com um famoso festival de teatro de rua que enche a cidade de vida, cores e espetáculos. Mas mesmo fora de temporada, como fomos nós, há tratorias encantadoras onde você pode experimentar pratos locais como a cebola roxa de Sertaldo, que até tem sua própria menção em antigos livros de receitas toscanas. É um lugar que convida a desacelerar, a aproveitar o silêncio do som dos passos sobre o calçamento de pedras. É perfeita para combinar com uma visita a outras cidades próximas, como San Gimignano, Volterra ou até mesmo Florença. Sertaldo talvez não impressione à primeira vista, mas conquista à medida que você percorre suas ruas e aprecia sua simplicidade. É justamente isso que faz dela um destino especial para quem quer conhecer a Toscana menos conhecida. Deixando Sertaldo, seguimos para outra das cidades mais conhecidas. Percorremos apenas 14 quilômetros até San Gimignano. San Gimignano, cidade das torres medievais. San Gimignano é como uma viagem ao passado, um lugar onde a história medieval se mantém intacta. Famosa por suas torres, esta pequena cidade murada localizada no alto de uma colina na Toscana é conhecida como a Manhattan da Idade Média, devido às suas torres medievais, que se erguem majestosamente sobre a paisagem. Ao chegar, você não pode entrar na parte murada de carro, como em todas essas cidades. Perto da muralha, há estacionamentos gratuitos ao ar livre para deixar o carro. O centro histórico de San Gimignano é um verdadeiro labirinto de ruelas de paralelepípedos, praças tranquilas e palácios renascentistas que parecem não ter mudado há séculos. Andar por suas ruas lembra um cartão postal da antiga Toscana. E ao chegar à Piazza della Cisterna, a paisagem medieval se completa com o som dos cafés ao ar livre. Uma parada aqui para tomar algo enquanto vemos as pessoas passando é daqueles momentos que você nunca esquece e guarda com carinho nas suas lembranças de viagem. Um dos pontos mais destacados da cidade é a Catedral de San Gimignano, também conhecida como Colegiada de Santa Maria Assunta. Esta igreja, de beleza sóbria, exibe afrescos medievais que narram cenas bíblicas e fazem de seu interior um museu de arte religiosa. San Gimignano também convida a subir em suas torres, como a Torre Grossa, a mais alta de todas, de onde se tem vistas panorâmicas espetaculares da cidade e de seus arredores. Não deixe de visitar o Museu Cívico, com obras de arte da Idade Média e do Renascimento. Nem a Igreja de San Agostino, com sua atmosfera calma e belos afrescos. San Gimignano não era só um destino turístico, mas uma cidade viva que respira história em cada canto. Apesar das torres serem o destaque inicial, o verdadeiro encanto está na atmosfera medieval presente em cada viela e praça.
verdade é que eu acho que San Gimignano é daquelas cidades indispensáveis em um roteiro pela Toscana. A hospedagem foi em um antigo palacete, muito bem cuidado, podemos dizer que era lindo. Obviamente sem elevador. O único ponto negativo era o banheiro, muito pequeno e tudo ficava molhado, tornando-o desconfortável. Talvez os outros quartos fossem diferentes, isso a gente nunca sabe. Eu deixo o link na descrição e no blog para vocês conferirem as imagens e verem o que acham. Pagamos 100 euros pelo quarto duplo. Jantamos em um restaurante que nossa anfitriã nos recomendou. Fizemos reserva porque realmente estava super cheio. Comemos muito bem. Segue o nome e a nota fiscal. De manhã, tomamos café da manhã na praça. O sol brilhava e era hora de partir desta cidade com suas torres. Embora não estivéssemos com vontade, pegamos a estrada, faltavam 30 quilômetros para o próximo destino. A estrada começa a ter aquelas características que imaginamos quando sonhamos com a Toscana. Colinas onduladas, ciprestes e aquele sol batendo de um jeito único. Volterra, história etrusca nas colinas da Toscana. Volterra é uma cidade que surpreende logo na chegada. Menos visitada do que outras joias da Toscana, mas cheia de história, mistério e autenticidade. Encontramos uma feira entre suas ruas, o que dá esse charme local para esse tipo de cidadezinha. Situada sobre uma colina, esta cidade guarda séculos do legado etrusco, romano e medieval. Deixamos o carro ao chegar, antes de atravessar as muralhas, em um estacionamento que é pago com parquímetro. Como realmente aconteceu na maioria das cidades em que paramos. Geralmente eles têm uma esplanada com vagas para estacionar e um parquímetro ali mesmo. Então vocês já informam quantas horas pretendem ficar. O centro histórico, cercado por muralhas, é ideal para passeios a pé entre ruas de pedra, arcos antigos e torres medievais. Um dos seus maiores atrativos é a Porta do Arco, uma porta etrusca do século IV a.C., que ainda permanece de pé como testemunha silenciosa das origens mais antigas da cidade. A Piazza dei Priori é o centro de Volterra. Lá se encontra o Palazzo dei Priori, o edifício civil mais antigo de toda a Toscana e um dos exemplos mais notáveis da arquitetura gótica. Volterra também é famosa pelo seu alabastro, uma pedra translúcida que os artesãos locais têm trabalhado há séculos. Lojas e oficinas do centro são ideais para conhecer essa arte típica da cidade. Volterra é ideal para quem quer conhecer a Toscana autêntica. Talvez seja uma das cidades sobre as quais não ouvimos falar tanto, sempre talvez nos referimos. A San Gimignano, a Siena, alguns pontuais e outros vão ficando, mas realmente descobri-los é maravilhoso. Volterra tem uma relação muito particular com a saga Crepúsculo, especificamente com o segundo filme, Lua Nova, New Moon.
Qual é a conexão? Na história de Crepúsculo, Volterra é a cidade onde reside o clã Volturi. Stephenie Meyer escolheu Volterra como lar dos Volturi por sua história antiga, seu ar misterioso e sua arquitetura medieval, que combinavam perfeitamente com essa atmosfera que ela queria para esses vampiros milenares. Foi realmente filmado em Volterra? Curiosamente, embora a história se passe em Volterra, as cenas do filme Lua Nova, que supostamente acontecem aqui, foram filmadas em Montepulciano, outra cidade toscana que veremos em breve. A cidade então se tornou parte do universo Crepúsculo, o que trouxe muitos fãs que começaram a visitá-la para conhecer o lar dos Volturi. Seguimos viagem, o que já é um passeio por si só. A Toscana é um lugar onde acreditamos que uma viagem de carro é um verdadeiro prazer. Agora vamos andar mais 50 quilômetros. Monteriggioni, joia murada intocada pelo tempo. No meio do caminho entre Siena e San Gimignano, sobre uma colina coberta de oliveiras e vinhedos, ergue-se Monteriggioni, um pequeno vilarejo que parece saído de um filme medieval. Completamente rodeado por uma muralha circular quase intacta, este cantinho toscano é um dos exemplos mais bem preservados da arquitetura militar do século XIII. De longe, as muralhas e suas 14 torres lembram uma coroa de pedra que protege séculos de história. Foram construídas pela República de Siena como uma fortaleza defensiva contra Florença e, até hoje, mantém sua estrutura original, o que faz de Monteriggioni um verdadeiro museu a céu aberto. Ao entrar, você pode fazê-lo por uma de suas duas portas principais, Porta Franca ou Porta Fiorentina. Ao passar, você encontra um ambiente sereno e autêntico. No centro da vila estava a Piazza Roma, com sua igreja românica e casas de pedra, cercada por pequenos cafés e lojas de produtos locais. Um grande atrativo é poder caminhar por parte da muralha, de onde se tem vistas espetaculares da Toscana. E embora a vila seja realmente pequena, sua atmosfera e sua história a tornam inesquecível. Monterrey também é conhecido por sua menção na Divina Comédia de Dante Alighieri, que comparou suas torres a gigantes. Essa imagem literária reforça a sensação de estar em um lugar fora do tempo, onde a história e a poesia se encontram em cada canto. Mas precisávamos dizer adeus. Uma linda manhã ensolarada e mais 20 quilômetros para chegar a... Siena, elegância medieval no coração da Toscana. Chegávamos a Siena para passar uma noite e poder visitar seus lugares icônicos, como a Piazza del Campo e o conjunto monumental da catedral. Siena é uma cidade que se vive, não apenas se visita.
Com ar senhorial, rivalidade com Florença e estética atemporal, essa joia toscana proporciona experiência única entre ruas de paralelepípedos, arte gótica e tradições vivas. O coração da cidade é sua inconfundível Piazza del Campo, uma das praças mais bonitas da Itália. Com formato semicircular e inclinação suave, torna-se um anfiteatro natural. Aqui acontece o famoso Palio de Siena, uma corrida de cavalos que vai além do turismo, sendo uma verdadeira expressão da identidade e do orgulho local. Dominando esta praça está o Palazzo Público, sede histórica do governo, e hoje, museu, com afrescos que refletem o pensamento político da Idade Média. Ao lado dele está a Torre del Mangia, de onde se tem vistas espetaculares da cidade e da paisagem toscana. Outro imperdível é a Catedral de Siena, uma obra-prima do gótico italiano. Sua fachada impressiona de longe, mas o mais impressionante é o seu interior. Colunas de mármore, afrescos de grandes artistas e um piso de mosaicos único que conta histórias bíblicas e filosóficas. Bem perto está o Batistério de São Giovanni, o Museu da Ópera, seu mirante, o panorama Facciatone, que completam o complexo monumental. Siena também convida a explorar seus bairros, cada qual com seu brasão e história única. Temos um vídeo completo sobre Siena com todos os detalhes para visitar a catedral, seu impressionante piso e o conjunto monumental que realmente vale a visita. De acordo com meus gostos, recomendo fazer. Nossa hospedagem ficava bem perto da Piazza del Campo. Foi super recomendada. Incluía o café da manhã em uma cafeteria próxima. Em setembro, pagamos €110 pelo quarto duplo com café da manhã. Deixo para vocês o vídeo de Siena, a descrição e todos os nomes dos hotéis desse roteiro. E aqui deixo o jantar com o nome do restaurante e a nota fiscal. Como sempre, vou deixando as notas fiscais do que foram os jantares ou alguma refeição. Cedo ou cafés da manhã, só para que vocês tenham uma ideia de como foram os custos. Com uma refeição assim, com vinho e em um lugar desse tipo, mas realmente vocês têm muitas outras opções, não precisa ser esse o orçamento. Isso é só para dar uma ideia para vocês. Acordamos em Siena. E já com o café da manhã, continuamos o lindo passeio pelas estradas. Os girassóis já estavam secando, dava para ver nos campos. Era final de setembro. Imagino como deve ser lindo ver esses campos com os girassóis floridos. Agora percorremos mais 75 quilômetros. Cortona, essência toscana com vistas para a alma da Itália. Localizada no alto de uma colina com vista para o Vale do Chiana e o Lago Trasimeno, Cortona é um daqueles lugares onde a Toscana se revela em sua forma mais íntima e encantadora.
Antiga, silenciosa e banhada por luz dourada, esta cidade une história milenar e atmosfera tranquila que conquista desde o primeiro passo. De origem etrusca, Cortona mantém vestígios das muralhas originais e uma forte identidade sentida em suas ruas íngremes e estreitas. Cada cantinho te convida a parar, seja para contemplar uma varanda florida, uma vista panorâmica ou um pequeno café onde o tempo parece não ter pressa. O coração da cidade é a Piazza della Repubblica, dominada pelo Palazzo Comunale, sua torre e escadaria medieval. Dali partem ruazinhas que levam a igrejas, museus e mirantes inesquecíveis. E claro, se Cortona te parece familiar, provavelmente é por causa de Sob o Sol da Toscana. Esta cidade foi o cenário real da história de Franz Meis, uma escritora americana que decidiu mudar de vida depois de comprar uma antiga casa em ruínas, bem aqui. O que começou como uma viagem se transformou em um novo começo, e hoje muitos viajantes chegam aqui em busca dessa mesma inspiração. Casas de pedra cobertas de era, colinas douradas ao entardecer e uma vida que se aproveita em outro ritmo, tudo isso continua exatamente como no filme. Pensando em comprar uma casa como Bramasouli, Cortona é um lugar para ficar um pouco mais, para caminhar sem mapa, olhar do alto e sentir que, pelo menos por um momento, você também faz parte dessa vida simples e linda que a Toscana oferece. Cortona é uma das minhas cidades favoritas na Toscana. Pensamos em nos hospedar aqui, mas acabamos escolhendo pela segunda vez o próximo, onde ficaríamos 2 noites para usá-lo como base para explorar a linda região de Valdorcha, aquela típica área com ciprestes e paisagens de sonho. Agora faltam só 30 quilômetros até Montepulciano. Esse passeio pela Toscana é um dos road trips mais bonitos para se fazer. Nós alugamos o carro em Roma por vários dias para todo o percurso pela Itália, mas vou deixar o link na descrição para vocês conferirem nas datas exatas de vocês. Chegamos a um dos meus vilarejos preferidos no mundo. Chegamos a Montepulciano. Montepulciano, vinho, história e beleza. Montepulciano, a rainha de Valdorcha, é uma daquelas cidades toscanas que parecem ter saído de um quadro renascentista. Situada no alto de uma colina, essa encantadora cidade te recebe com ruas estreitas, praças pitorescas e uma impressionante arquitetura medieval e renascentista. Ao explorar seus becos de paralelepípedos, sente-se a história se revelando, das antigas muralhas às imponentes igrejas e palacetes. Uma das maiores atrações de Montepulciano, depois de subir algumas ladeiras íngremes, é sua Piazza Grande.
A praça principal, onde se erguem edifícios como o Palazzo Comunale. Outra atração é a Catedral de Santa Maria Assunta, que encanta pela simplicidade e beleza. A poucos passos daqui, e depois veremos, vocês podem visitar a Igreja de San Biagio, um magnífico exemplo de arquitetura renascentista, que fica bem nos arredores do centro histórico, cercada por uma paisagem de tirar o fôlego. Mas Montepulciano também é o lar de um dos melhores vinhos da Toscana, o vinho Nobile de Montepulciano. A cidade e arredores têm adegas subterrâneas e tradicionais de séculos atrás, algumas abertas para visitas guiadas e degustação de vinhos. Essas adegas, algumas sob o centro histórico da cidade, se estendem por quilômetros e preservam um ambiente autêntico e histórico. Ao visitá-las, você aprende sobre a produção do vinho, a importância do terroir e ainda pode degustar esse vinho especial produzido há séculos. As vistas das adegas para os vinhedos emoldurados pelas colinas de Valdórcia são simplesmente espetaculares, o que torna a experiência ainda mais memorável. Estávamos conversando agora há pouco, quando estávamos em Cortona, para quem já tem alguns anos, sobre o filme Sob o Sol da Toscana. Cenas também foram filmadas em Montepulciano. No filme, a cidade é mostrada como um refúgio cheio de paz e beleza, onde na praça vemos uma cena com bandeiras, o ambiente festivo e vibrante. A protagonista observando o espetáculo, os estandartes tremulando ao vento, as cores vibrantes das bandeiras e a emoção da competição capturam perfeitamente o espírito toscano. Se falarmos de filmes, mencionamos hoje em Volterra que era a residência do clã Volturi, lembram? Quais cenas foram de fato gravadas lá? Essas cenas foram filmadas aqui em Montepulciano. Montepulciano virou Volterra no filme. Ficaríamos 2 noites aqui. Usamos como base para a região de Valdórcia, que eu acho uma das áreas mais bonitas, ou pelo menos das mais bonitas, do que temos mais no imaginário como a Toscana. Nossa hospedagem era dentro das muralhas, altamente recomendada. Lembre-se, o carro deve ficar fora das muralhas, pois a entrada não é permitida em nenhuma cidade. Só em horários muito restritos você pode entrar pela zona de tráfego limitado. Então, leve malas pequenas porque essa cidade, como muitas outras, tem muitas ladeiras. Pagamos 95 euros por noite. Os links das acomodações estão na descrição. Jantamos as 2 vezes no mesmo lugar. Deixo aqui o nome e as notas fiscais. O lugar era muito, mas muito recomendável.
uma enoteca fantástica. Já havíamos visitado essa cidade antes. Na anterior, ficamos em outra acomodação dentro das muralhas, igualmente recomendada. E jantamos em outro lugar que também tínhamos gostado muito, mas que estava fechado nesses dias. Estava abrindo só nos fins de semana e não era o caso. A partir de agora, todos os vilarejos citados foram visitados saindo de Montepulciano. Então, indicarei as distâncias desde lá. Aqui tomando café da manhã, queremos dizer que o histórico El Policiano é visita obrigatória em Montepulciano. Se você está gostando do vídeo, mas principalmente se ele está te ajudando, queremos lembrar para não esquecer de se inscrever para não perder todos os nossos guias e roteiros pela Itália ou tantos outros países que temos no canal. Deixe seu like e compartilhe com amigos que também gostam de criar roteiros. Continuamos? Pensa em sua conexão com o gladiador. Imagine uma joia renascentista no coração da Toscana. É conhecida por sua arquitetura e sua vista impressionante de Valdórcia. Esta pequena cidade, planejada pelo Papa Pio II, é famosa por sua harmonia arquitetônica e suas belas paisagens. Piensa também aparece em algumas cenas do filme Gladiador. Embora não tenha sido o cenário principal do filme, suas ruas e vistas foram usadas para capturar a beleza serena da Roma antiga, trazendo um ar de grandeza e nostalgia que complementa a história épica de Máximo. A relação entre Piensa e Gladiador mostra como a Toscana, unindo história, arte e natureza, inspira diversas produções cinematográficas. Embora muitas das cenas do filme tenham sido gravadas em estúdios e em outras partes do mundo, Valdórcia serviu como um belo cenário natural para algumas das cenas externas, especialmente aquelas que mostram a vastidão dos campos e das paisagens rurais que representam a Roma antiga. Piensa é uma cidade onde já estivemos antes e também é uma das nossas preferidas. E agora um cafezinho para aproveitar essa beleza por mais um tempinho. E depois iríamos para Montalcino.
Montaltino, um refúgio de história e vinho na Toscana. Montaltino é um dos destinos mais encantadores da Toscana, famoso pelo castelo medieval e pelo vinho Brunello de Montaltino. Situado no topo de uma colina que domina a Val d'Orcia, a pequena vila oferece uma vista panorâmica espetacular dos vinhedos que cercam a região, especialmente durante os meses de colheita, quando os campos ficam dourados. Montaltino mantém um ambiente autêntico, com ruas de paralelepípedos e edifícios que refletem sua rica história. O coração da cidade é o Castelo de Montalcino, que data do século XIV, de onde os visitantes podem desfrutar de vistas únicas da região. Nada melhor do que se perder sem rumo pelas ruas de Montaltino para aproveitá-lo. Montaltino também é perfeito para amantes de vinho. Vinícolas como Castelo Banfi e Casanova di Neri oferecem visitas guiadas com degustação de Brunello, um dos vinhos mais renomados do mundo. Visitar os vinhedos, conhecer o processo de vinificação e degustar vinhos no local de origem é imperdível. Mas precisaríamos deixar para trás essa junção de história, natureza e tradição vitivinícola de Montalcino. O lugar que vou mostrar agora não é uma cidade, mas certamente vocês já viram muito no Instagram. A Igreja Madonna di Vitaletta, ícone da Toscana. Localizada em um cantinho sereno de Val d'Orcia, a Igreja da Madonna di Vitaletta é uma das mais fotografadas e queridas da Toscana. Este pequeno templo, rodeado de ciprestes e campos dourados, se tornou um verdadeiro símbolo de beleza e tranquilidade da paisagem toscana. A igreja do século XV ergue-se solitária no campo, criando uma imagem de aparência onírica. Vou deixar um mapa no blog para vocês, onde estão todos os pontos marcados. Lá eu vou deixar essa igreja da Vitaletta, Madonna di Vitaletta. Vocês vão poder acessar por um caminho secundário não asfaltado. Até certo ponto, lá vocês vão ter que estacionar o carro. Vocês vão ver que há alguns outros carros. Não é muita gente que vai, mas vai bastante gente. E depois vocês vão ter que caminhar um bom trecho a pé até chegar nessa igreja. As fotos dessa paisagem se tornaram obrigatórias para os amantes da fotografia e viajantes que querem levar um pedacinho da Toscana para suas redes sociais. A vantagem de fazer os passeios de carro. Eu acho que a Toscana é um daqueles lugares em que é quase indispensável ter um carro para conseguir captar todos esses lugares e esses momentos. É sobre a liberdade que o carro te dá de poder escolher visitar certas trilhas com ciprestes ou lugares que não são acessíveis por transporte público.
Banho Vignoli, o charmoso vilarejo termal da Toscana. Banho Vignoli é uma pequena e pitoresca vila situada no coração da Toscana, famosa por suas águas termais que são apreciadas desde os tempos romanos. O que torna Banho Vignoli única é sua praça principal, que em vez de ser uma praça comum, é uma grande piscina termal ao ar livre, cercada por construções medievais e natureza. Essa piscina termal, chamada Piazza delle Sorgenti, é um monumento natural e histórico cujas águas termais brotam de fontes subterrâneas a uma temperatura que pode ultrapassar os 37 graus Celsius. Banho Vignoli, ao longo dos séculos, atraiu muitos visitantes, artistas e figuras históricas por suas propriedades curativas e relaxantes. A vila preserva o clima medieval, com prédios de pedra dignos de cartão postal. Além da famosa piscina, Banho Vignoli tem outros atrativos, como a igreja de San Giovanni Battista, próxima à praça principal, e as termas com modernas instalações para tratamentos termais. Aproveitamos para parar em um dos bares ao lado da praça, da fonte e fazer uma pausa. Nesta região, podemos desfrutar das melhores vistas de Valdórcia, uma paisagem que foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura devido à sua beleza intocada. Este vale é lindo. San Chirico d'Orcia, um pitoresco tesouro medieval na Toscana. Localizado neste mesmo vale, com todo o charme do que viemos mencionando até agora. O centro histórico de San Chirico está cheio de charme, com uma série de monumentos e edifícios históricos que datam da Idade Média. Um dos principais pontos de interesse é a Colegiata de San Chirico e Giulietta, uma igreja que data do século XII e que é conhecida por sua elegante fachada românica e seu interior adornado com afrescos medievais. Além disso, a Piazza della Libertà, a praça principal da cidade, é um lugar perfeito para passear e aproveitar essa paisagem. San Chirico d'Orcia também é conhecido por seus Orti Leonini, belos jardins renascentistas que oferecem uma área tranquila para passeios, rodeada de plantas cuidadosamente cultivadas, fontes e estátuas. Criados no século XVI, esses jardins são uma joia e oferecem experiência relaxante aos visitantes. Paraje la Foch, um cantinho pitoresco para os amantes da fotografia.
Embora La Foche seja uma residência histórica com jardins mundialmente famosos, nós não fomos visitá-la. E sim, estávamos em busca desta colina com ciprestes. Tão fotogênica. Seja ao amanhecer ou ao entardecer, todo Val d'Orcia é um cenário único para quem busca a foto perfeita. Mas agora vamos mudar de paisagem e vamos para as termas mais diferentes. Naturais. Agora, quando vocês virem, tenho certeza de que vão gostar. Termas de San Filippo, refúgio natural na Toscana. As termas de San Filippo, situadas em Bagni San Filippo, na região de Val d'Orcia, são conhecidas por suas águas termais com propriedades terapêuticas que são valorizadas desde a época romana. Mas o que torna este lugar especial são suas formações calcárias brancas e seus terraços naturais, que criam uma paisagem única. Também recomendo essa visita. Talvez não seja tão comum nos passeios pela Toscana que costumamos ver ou não, seja a Toscana que a gente tem no imaginário. Como falamos agora há pouco sobre tudo que que vimos no Val d'Orcia, mas realmente impressiona. Quando chegamos lá, ficamos realmente impressionadas. Grande parte das termas são de acesso livre, permitindo que nós, turistas, relaxemos nas águas termais quentinhas de forma gratuita, embora também existam instalações privadas para quem busca mais conforto. Chegávamos à última manhã na Toscana, mas a caminho de um novo destino, visitaríamos mais um lugar. A paisagem mudava completamente e nós nos mergulhávamos em uma floresta. Estamos na região de Monte Amiata. No passado, o Monte Amiata foi um vulcão ativo, mas hoje em dia é considerado um vulcão extinto. Sua paisagem destaca-se por densas florestas de castanheiros, carvalhos e faias. Nós não fomos com a intenção de ver essas florestas. Isso nos pegou de surpresa no caminho. Tínhamos um destino marcado no sistema de posicionamento global, e isso nos pegou de surpresa. O Monte Amiata também é famoso por suas termas naturais, como dissemos. Águas termais que aparecem em vilarejos próximos, como Bagni San Filippo, onde estávamos agora há pouco, ou Rapolano Terme, para onde nós fomos. Em suas encostas há várias vilas medievais, como a Abadia San Salvatore, com uma impressionante abadia beneditina. Mas prometi levar vocês a outro destino, então vamos às termas de Satúrnia. Termas de Satúrnia, um paraíso termal na Toscana. As termas de Satúrnia estão situadas no coração da Maremma Toscana. Elas são uma das áreas termais mais famosas da Itália. Apresento a vocês a principal atração das termas de Satúrnia, a Cascata del Mulino. Uma cascata termal que forma uma série de pequenas piscinas naturais,
onde os visitantes podem se mergulhar e aproveitar um banho relaxante enquanto contemplam a paisagem impressionante. Conhecidas por suas águas sulfurosas ricas em minerais, essas termas são apreciadas desde os tempos romanos por suas propriedades curativas e relaxantes. As águas brotam a uma temperatura constante de 37,5 graus e fluem para vários poços naturais. E criam essa paisagem única que com certeza vocês já viram em muitas fotos. Onde nós, visitantes, podemos nos submergir e aproveitar um banho relaxante enquanto contemplamos a paisagem impressionante. As águas de Satúrnia são consideradas excelentes para aliviar o estresse e melhorar a circulação. Esta região também conta com instalações de luxo e spas que oferecem uma experiência de bem-estar. Mas nós estávamos procurando isso, ver a natureza, ver esse tipo de paisagem que nunca tínhamos visto antes. Neste passeio, mostramos várias cidades para vocês. Ainda faltam muitos, vários já visitados antes, como Arezzo e outros. Mas é um passeio para começar a escolher e sonhar com a Toscana. Mas falando em rotas de carro pela Itália, vocês viram esta?